Júnior Santos anda incomodado no Galo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem seus 8 times definidos. Todos os classificados têm direito a 4.700.000 reais de prêmio pago pela CBF. Pois bem, teremos 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, 3 cariocas, somente o Flamengo de fora, com o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados. Um único paulista, o Corinthians é o representante de São Paulo, São Paulo, Santos e Palmeiras não se classificaram. Mais um time do Paraná, o Atlético Paranaense, e um time baiano, o Bahia. É a primeira vez em 36 anos de Copa do Brasil que nem Palmeiras nem Flamengo estão nas quartas de final da competição. Os dois bichos papões, os últimos grandes campeões e os principais favoritos às conquistas de título, caíram na fase de oitavas de final. Só para completar, sorteio da Copa do Brasil marcado para a próxima semana, quando conheceremos todos os confrontos até a grande decisão. Hora de falar sobre Júnior Santos, o reforço mais caro do Galo na temporada, anda chateado com a sua situação. Atleta contratado por 48 milhões de reais do Botafogo, quase voltou ao Botafogo antes de completar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético descartou a negociação, mas dentro de campo as coisas não têm funcionado. Cuca só utilizou o Júnior Santos em 3 partidas como titular. O Biel, que acabou de chegar, já tem sido mais aproveitado do que o atacante, que nem esteve em campo, não saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas contra Red Bull Bragantino e Flamengo. Nem o fato de ter poupado alguns jogadores contra o Red Bull Bragantino assegurou minutos em campo ao Júnior Santos. Atleta que desde que vestiu a camisa do Galo soma 21 jogos com 2 gols e 2 assistências. Estou para dizer para vocês que se pintar uma proposta do exterior, Júnior Santos fará força para ser negociado. Acho que o Atlético também não faria grande dificuldade, não criaria grande dificuldade para negociá-lo desde que recuperasse os 48 milhões de reais, até por causa do seu salário superior a 1 milhão de reais por mês. Só para completar, é importante contar ainda que o Atlético, que vivia enorme crise por conta dos salários atrasados e da dificuldade da relação entre jogadores e acionistas, se transformou por completo, especialmente depois da classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses 2 grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das 2 ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Bom dia, você também. Sextou no Galo em alto astral depois da classificação na Copa do Brasil. Agora é Campeonato Brasileiro pela frente e o técnico Cuca preocupado com a maratona de jogos. O Galo classificado, envolvido em 3 competições, já terá pela semana que vem o início do mata-mata contra o Godoy Cruz da Argentina, Copa Sul-Americana. Ele sinalizou que vai utilizar jogadores que estão menos desgastados. Domingo, o compromisso é de novo no Rio de Janeiro. O Galo, pela 3ª vez na Cidade Maravilhosa, num período de 10 dias. Foram 2 confrontos contra o Flamengo e agora é o Vasco da Gama em São Januário. Domingo a bola rola às 4h. Para esse jogo, o atacante Dudu terá julgamento nesta sexta-feira no pleno do STJD. A defesa do jogador do Atlético, eles estão tentando a redução da pena, que é de 6 jogos de suspensão. Dudu já cumpriu 3. E aí, em casos parecidos, normalmente o jogador pode ficar liberado. Se isso acontecer,
ele fica disponível também para o fim de semana, assim como ficou por efeito suspensivo em jogos da Copa do Brasil. O meio-atacante Renier vinha fazendo exames médicos nos últimos dias, desde quando chegou. Por enquanto, não deve estrear. O jogador estava num período de férias, iniciou algumas atividades de pré-temporada no Real Madrid, mas não deve ser opção imediata para o técnico Cuca. Ainda segue também no departamento médico o volante Patrick, que chegou a ser titular no fim ali antes da parada para o Mundial de Clubes. Depois ele está com um problema na região lombar e segue vetado. Vamos saber se o Cuca vai, por exemplo, poder escalar o Saravia, que jogou com algumas dores na região da panturrilha, e o Arana, que voltou recentemente, se vai ter mais minutos nessa partida. Fato é que Alexander e Biel, esses dois jogadores que chegaram mais recentemente, devem participar do jogo, se não começarem jogando, terem mais minutos, assim como aconteceu contra o Bragantino. Naquela oportunidade, ambos foram titulares. O Galo, portanto, agora, Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Copa Sul-Americana. É decisão atrás de decisão. Agora, o Thiago, é interessante, eu vou voltar num assunto, porque eu toco nesse assunto nos momentos de alegria ou de tristeza. Então eu posso falar dele, tá? Eu posso falar dele com propriedade, entendeu? O futebol brasileiro passa por um momento de mudança, né? E a SAF é sem dúvida nenhuma uma mudança que não foi ainda totalmente esclarecida para o torcedor, e ele foi mal informado e tem essa noção de ser um processo de um saco sem fundo, tá? Mas de toda forma, eu acho que a noite de ontem foi uma noite histórica. Eu acho que você, o Edu, o Cláudio, todo mundo que esteve na Arena MRV teve essa sensação, né? A torcida do Atlético fez ontem uma das manifestações mais bonitas que a gente já viu no futebol mineiro, tá? O Atlético perdendo o jogo, o Atlético num primeiro tempo sendo inferior ao Flamengo, e a torcida apoiando o tempo inteiro, e a torcida cantando o tempo inteiro, e a torcida acreditando o tempo inteiro. Eu acho que esse é o papel fundamental, e tomara que isso seja o ponto de partida de uma retomada, tá? De uma retomada que ela é necessária para o crescimento do Atlético, e que a turma do quanto pior, melhor, deixe o Atlético viver esse momento, deixe viver essa temporada e deixe viver mais uma vez o protagonismo. Eu não me recordo de um período em que o Atlético fosse tão protagonista no futebol brasileiro em sequência. Não sei se você se recorda, o Edu, o Cláudio, de sempre estar brigando. O Atlético fez 3 jogos em 10 dias com o Flamengo, 3 jogos de igual para igual, venceu um deles e levou a melhor no mata-mata. O Atlético, nesses 3 jogos, ele fez 45 minutos ruins. Os de ontem. Mas depois do segundo tempo ele foi melhor do que o Flamengo. Tempo foi um jogaço. Exato. E foi melhor do que o Flamengo. Foi melhor. E poderia ter empatado ou até virado o jogo.